é a palavra de hoje. Faz dias que eu estou com essa palavra aqui para ministrar, e eu creio que o Senhor vai falar conosco. 19? Sobraram quantos? Sobraram 2. Leva os 3. De repente, no meio do caminho, eu só que alguém aí fazer esse voto. Romanos capítulo 5. Pega a sua Bíblia aí, queridos, vamos meditar na palavra do Senhor. Os que já encontraram, digam amém? Amém. Vamos lá. A partir do versículo 1. Sendo, pois, justificados pela... Qual é a palavra que tem na sua Bíblia? Pela fé. Mais alto. Pela fé. Temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a essa graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não somente isso, mas também nos gloriamos nas... Qual é a palavra que tem na sua Bíblia? Nas tribulações. Sabendo que a tribulação, ela produz a paciência. Pastor, na minha Bíblia não está paciência, na minha Bíblia está perseverança. Então nós vamos ficar com a palavra perseverança. Então vamos lá. Quando eu ler aqui, você fala perseverança, tá bom? Vamos ler de novo. Não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a perseverança. 4. E a perseverança, qual é a palavra que tem na sua Bíblia? Experiência. E a experiência, qual é a palavra? A esperança. E a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Vamos orar. Soberano Deus, fala conosco nesta noite, pela Tua palavra, Senhor, pelo Teu Espírito Santo. Venha nos revelar, nos instruir, nos exortar pela palavra de hoje. Que nós possamos sair daqui hoje alimentados por essa palavra, Senhor. Abençoe os meus amigos e irmãos que estão me assistindo agora, Senhor, que estão ouvindo agora este culto de qualquer parte pela internet. Nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir o Senhor, querido? Glória a Deus. Maravilha. Glória a Deus. Paulo fala de 5 coisas aqui. Paulo fala de 5 coisas. E a impressão que eu tenho, que ele fala dessas coisas como se fossem degraus, passo a passo. Quem entendeu, diga amém. Degrau a degrau, passo a passo. Ele começa falando sobre fé. Depois de ele falar sobre fé, ele fala sobre tribulação. Depois de falar de tribulação, fala da perseverança. Depois de falar da perseverança, ele fala da experiência. E depois, em último lugar, fala esperança. Então ele vai falando, e a impressão que eu tenho, que ele estava subindo, pena que essa escada aqui era pequenininha, né? Mas a impressão que eu tenho, que cada passo que ele dava, cada degrau que ele subia, representa uma dessas palavras. Ele fala das suas experiências com Deus. Ele fala dos seus testemunhos, ele fala da sua vivência com Deus. Todos nós que estamos aqui temos uma história com Deus. Todos nós. Do que tem menos tempo aqui, do que tem mais tempo aqui. Todos nós já tivemos na nossa caminhada com Deus várias experiências com Ele, ou algumas experiências com Ele. Hoje, por exemplo, hoje à tarde, nós fomos visitar a pastora Cláudia, eu e minha esposa. Nós fomos visitar a pastora Cláudia, que é uma pastora da nossa igreja, que passou muito mal, ficou internada 75 dias,
75 dias ficou internada, e por vários momentos os médicos desenganaram. Por vários momentos os médicos disseram que não tinha mais o que fazer. E Deus foi dando sobrevida, e hoje ela teve alta em casa, para a glória de Deus. Milagre de Deus. E ela começou a contar para a gente das suas experiências. 75 dias no hospital, 75 dias, médico desenganando, sendo entubada e não sei o que mais. É claro que essa pessoa tem experiência com Deus, é claro que tem. É claro também que nós não precisamos parar no hospital para ter experiência com Deus. É só no hospital que alguém tem experiência com Deus? Claro que não. Tem pessoas que na prisão têm experiência com Deus. Tem pessoas que têm experiências com Deus no momento de solidão. Tem pessoas que têm experiências com Deus no momento de frustração, quando o projeto deu errado, quando foi deixado, quando foi abandonado por alguém, pelos seus familiares. Então a experiência com Deus, esse relacionamento com Deus, essa vivência com Deus, ela pode acontecer de diversas maneiras. Por isso que Paulo, ele não determina, ele não fala o que ele passou. Paulo não vai dar nome àquilo que ele passa, ele simplesmente diz tribulação. E o que é tribulação? Tribulação pode ser muitas coisas. A primeira coisa que ele vai falar é sobre fé. E fé é um elemento essencial para nós estarmos na presença de Deus. Considere que nós não estamos vendo Deus aqui. Considere que nós não estamos vendo uma imagem aqui. Considere também que nós não estamos tocando em Deus. Você não tocou em Deus hoje. Você não veio no culto e colocou a mão em Deus. Isso se chama fé. Você acreditar naquilo que você não está vendo. E a nossa vida, em muitos momentos da nossa vida, nós somos levados a agir pela fé, sem ver, pisar sem enxergar o chão que você está pisando. Quem entendeu? Diga amém. Você viveu o dia de hoje sem ter a ideia de como será o dia de amanhã. Você andar sem saber o que tem na tua frente. Isso é fé. É saber que Deus já está lá na tua frente. É saber que Deus já está no dia de amanhã. É saber que Deus está no controle de todas as coisas. É saber que Deus está conosco. A fé nos leva a acreditar que Deus está lá onde eu ainda não cheguei ainda, que Deus já está fazendo onde eu não fiz ainda, que Deus já colocou a mão dele onde eu não coloquei a minha mão ainda. Isso é fé, é acreditar naquilo que eu ainda não estou enxergando, mas eu creio que eu vou viver, porque isso se chama fé. O meu relacionamento com Deus, ele deve ser construído baseado na fé. Quem está entendendo, diga amém. Amém? Por isso que os homens de Deus e as mulheres de Deus foram chamados de homens de fé. Uma mulher de fé. Por quê? Porque teve as suas decisões tomadas, teve os seus passos dados, não por aquilo que estava vendo, mas por aquilo que estava acreditando. O maior exemplo de fé que nós temos na Bíblia é um homem chamado Abraão. E quando Deus chamou Abraão, Deus falou assim: Abraão, sai do meio da sua parentela e vamos para uma terra que eu vou te mostrar. E ele foi. Quem entendeu, diga amém. Eu vou. E quando ele chega na terra, Deus fala assim: está vendo essa terra? Está vendo essa terra? Sim, estou vendo. Esta terra eu vou dar para você. E esse mesmo Deus olhou para ele e falou assim: Abraão, eu vou te dar um filho com Sara. Isso era impossível, porque Abraão já era velho e Sara era uma mulher estéril. Era impossível. Mas Deus falou: vocês vão ter esse filho, porque tudo, queridos, é possível para aquele que
Crer. Existe, o anjo ainda pergunta para Abraão: existe alguma coisa demasiadamente difícil para Deus? Não existe. Quando nós temos fé, tudo se torna possível, amém? Por isso que nessa noite Deus está nos dando fé para que nós possamos construir um relacionamento na presença dEle. Você pode dar glória a Deus por isso e aplaudir e exaltar o Senhor, aleluia. Mas pode falar, amém? Mas é fácil, pastor, agir pela fé? Não. Resposta: não. Paulo fala aqui: nós temos tribulações. O homem de fé passa tribulações? A resposta é sim. Uma mulher de fé, de muita fé, ela passa tribulações? A resposta é sim. Ficamos impressionados conversando com a pastora hoje. E a minha esposa, a gente voltou para casa impressionado. Que mulher de Deus. Amém, queridos? Amém. Que mulher de Deus. Quantas tribulações, quantas situações difíceis nós passamos. Tribulação, que Paulo chama aqui, ele não fala se era na casa dele, se era sentimental, se era financeiro, saúde, ele não fala. O que é tribulação? É uma situação difícil. E quantas situações difíceis nós passamos? Quando nós passamos pelas situações difíceis da vida, é preciso ter fé, querido, sim ou não? Precisa ter fé. Quando a tribulação bate na nossa porta, quando a tribulação chega na nossa casa, quando é uma tribulação financeira, e às vezes falta o recurso necessário até para a sobrevivência. Quando a tribulação é na saúde, é difícil, porque a gente fica de mãos atadas. Quando a tribulação é num filho nosso, como é difícil. Quando é um filho nosso, dá vontade de trocar de lugar. Tribulação é esses momentos difíceis da vida. E quando nós passamos pelas tribulações da vida, eu acredito que a fé, ela se torna um elemento essencial. Por quê? Porque nós temos que acreditar em Deus na hora da tribulação. Nós temos que acreditar, por exemplo, que tem propósito de Deus naquilo que está acontecendo. Porque Jó resistiu à tentação na sua tribulação de vida. Por que Jó resistiu? Porque ele acreditava que tudo tinha um propósito de Deus. Não foi o texto lido na abertura do culto, em Eclesiastes, capítulo de número 3, que diz que existe um tempo determinado para todas as coisas que acontecem debaixo do céu? Sabe o que significa isso? Que tudo que acontece na nossa vida tem um propósito de Deus. E a tribulação passou, a tribulação também. E a minha crise também. E o meu desemprego também. E a minha tribulação na minha vida sentimental também tem um propósito de Deus. A nossa fé tem que nos sustentar de pé no momento da tentação, da tribulação, da luta. A certeza de que existe um propósito, e esse propósito é um propósito bom de Deus. Deus tem algo bom para fazer na nossa vida. Você pode aplaudir a Deus por isso, aleluia. É difícil acreditar, é difícil acreditar, sim, é difícil, mas eu tenho que crer que existe um propósito de Deus. Posso ouvir um amém, queridos? Amém. Tem um propósito de Deus. Fala para quem está ao teu lado: Deus tem um propósito na tua vida. A tribulação, ela gera em nós, lembra dos degraus? Ela vai gerar em nós, ou pelo menos deve gerar em nós, o que Paulo chama, no versículo 3, a tribulação produz a perseverança. Precisamos ser perseverantes. Vamos falar isso para quem está perto da gente? Olha para o lado e diga assim: nós precisamos ser mais perseverantes. Perseverança. Glória a Deus. E perseverança, pastor? A perseverança, nós devemos nos alimentar
é uma capacidade. A perseverança é aquela capacidade de continuar. Amém, queridos? Amém. Perseverança é continuar apesar das dificuldades. Como é difícil permanecer quando dá vontade de desistir. Como é difícil continuar quando o mais fácil é abrir mão. Ser perseverante é isso. Pessoa perseverante, ela não desiste com facilidade. O problema não é desistir. Eu já falei isso semana passada. Porque às vezes nós somos obrigados a desistir. Porque Deus já não está mais aqui. Então a gente tem que desistir mesmo. Agora o problema de desistir é quando desistir se torna algo muito presente nas nossas decisões. Qualquer coisa eu desisto. Qualquer coisa eu abro mão. Qualquer coisa eu deixo embora. E não é assim. A perseverança é ser constante. Posso ver amém, queridos? E ser constante, como é difícil ser constante. Como é difícil não alternar. Como é difícil não alterar o humor. Como é difícil você ser uma pessoa equilibrada. Difícil. É difícil você ser uma pessoa flat, reta, no sentido de você ser constante, assim, ó, uma linha só. É difícil. Tem dias que a gente acorda lá em cima, mas tem dia que a gente acorda lá para baixo. É ou não é verdade? Mas quem concorda, diga amém. E daí vem Paulo dizendo que a tribulação da nossa vida, ela vai nos moldar. A tribulação, ela vai nos preparar para o degrau de cima. A tribulação, ela vai nos moldar para que nós possamos nos tornar pessoas mais perseverantes, mais pacientes. É isso que Paulo está dizendo. Que Deus é poderoso de nos dar essa capacidade de continuar apesar das dificuldades. Continuar orando, sabe? Continuar orando para aquela pessoa, apesar de parecer que nada está acontecendo. É continuar profetizando, apesar de parecer que nada está mudando. É você continuar insistindo quando muitas pessoas no nosso lugar já teriam desistido. Deus vai nos dar essa capacidade de perseverança, amém? Ele vai nos dar essa capacidade de nós continuarmos apesar das adversidades. Você pode dar glória a Deus e aplaudir o Senhor por isso, aleluia. Vamos aplaudir o Senhor. Amém, queridos? Perseverante. Uma vez que nós temos fé, passamos pelas tribulações, nos tornamos perseverantes. E glória a Deus por isso. E essa perseverança, ser perseverante, enfrentando as tribulações da vida, vai nos dando, Paulo vai falar no versículo 4, vai nos dando experiências. E essas experiências que nós vamos adquirindo com Deus é o que vai nos mantendo de pé. Diga para quem está perto de você, a partir de hoje, Deus vai trazer novas experiências na tua vida. Quem quer ter novas experiências? Diga amém. O que é experiência? Experiência é um acúmulo de situações, são repetições que vão acontecendo. Você vai se especializando. Você vai adquirindo experiência. E não adianta. Existem coisas que nós só teremos experiência com o passar do tempo. Eu, por exemplo, vou dar um exemplo meu. Eu prego a palavra de Deus há bastante tempo. Quer dizer, considerado, né? Pela minha idade, coloca aí uns 20 anos. É com a mesma facilidade do começo? Não, claro que não. Porque você vai adquirindo experiência. Você
Se você for comparar o meu tempo que eu ministro a palavra com o tempo que eu prego no rádio, é quase o mesmo tempo. Na